excelentíssimo deputado federal Félix Mendonça Júnior, a quem cumprimento todos os deputados federais desta casa, e agradeço o convite que foi formulado à AJUF, Associação dos Juízes Federais, para participar dessa audiência pública. Agradeço ao doutor Fernando Mendes, nosso presidente, que me incumbiu de aqui representá-lo, pelo fato de eu ser professor de Direito Tributário já há 25 anos e juiz de execução, numa vara de execução fiscal, há 21 anos. Eu venho aqui principalmente apresentar quais têm sido os grandes problemas na arrecadação federal, e principalmente no âmbito da jurisdição que eu atuo de São Paulo, né? Por que nós não estamos conseguindo cobrar bem a dívida federal, né? A dívida tributária federal? Em primeiro lugar, porque temos que reconhecer que, infelizmente, a Receita Federal do Brasil não cumpre a legislação que deveria. A normativa federal determinando que a Receita Federal transfira o processo administrativo de dívida para a Procuradoria da Fazenda Nacional 90 dias depois da mora, do não pagamento do tributo. E é de se esperar que, em igual prazo, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresente esse processo administrativo ao Poder Judiciário para iniciarmos a cobrança. É isso que a legislação aprovada por esta Casa impõe à administração pública federal em matéria tributária. Quanto tempo demora para a PFN apresentar o processo de execução fiscal? 5 anos. Ela o faz às vésperas da prescrição ou o faz após a prescrição caracterizada pelo Código Tributário Nacional, o que fez, por exemplo, com que o Superior Tribunal de Justiça, numa decisão particularmente equivocada, no meu modo de ver, ou no mínimo infeliz, deixar de aplicar o Código Tributário Nacional e passar a aplicar o Código de Processo Civil, num artigo apenas pela metade, violando também a Constituição Federal aprovada nesta Casa, que determina, no artigo 146, que é matéria de lei complementar à interrupção da prescrição em matéria tributária. Então, o início de tudo, o início do porquê que nós estamos aqui hoje, que nós temos que reconhecer que a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não cumprem a legislação no que diz respeito às suas obrigações. São duas instituições muito sérias, muito efetivas para cobrar o direito dos outros, mas que não aplica os seus próprios deveres. Por isso que nós temos uma enormidade de processos de execução fiscal. Uma outra realidade nossa, nós gastamos dinheiro público em demasia para cobrar valores ínfimos em relação ao custo. Não é de hoje que já foi apurado o custo de uma execução fiscal federal em R$ 4.500 e em valores não atualizados. Só que, deputado, até hoje, nós temos execuções fiscais de R$ 1.200. Então, nós somos um país que gasta mais de R$ 4.500 para cobrar R$ 1.200. Então, é óbvio que o nosso sistema não vai para frente, é um sistema fracassado. Nós gastamos um esforço da máquina do judiciário imensa para valores que não deveriam estar no Poder Judiciário. Nesse sentido, nós precisamos, até a academia, auxiliar o Congresso Nacional para encontrar maneiras para que esses valores inferiores a um montante que o Congresso Nacional deve estipular, que sejam cobrados de uma outra maneira, mas que não tenhamos um juiz, quer estadual, quer federal, intermediando a cobrança desses valores. Nesse sentido, valores menores cobráveis pela Fazenda Nacional
créditos de conselhos profissionais, Ordem dos Advogados, CREA, etc., das agências reguladoras, multas aplicadas pelas agências reguladoras, às vezes de R$500, né? Valores cobrados pela AGU, esses valores não podem transitar pelo Poder Judiciário. Porque nós temos que guardar toda a nossa ferramenta processual, toda a nossa carga da Justiça Federal e estadual e trabalhista para créditos que efetivamente tenham justificativa, né? Ainda no campo dos problemas, nós temos um problema muito sério, que eu reputo, que é uma ausência de controle de outros órgãos em relação à advocacia pública. Deputado Félix Mendonça Júnior, nós temos um Conselho Nacional de Justiça que faz o controle externo do Poder Judiciário. Nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público, deputados, que fazem o controle externo do Ministério Público. E não há nenhum órgão que controla externamente as procuradorias fazendárias. Eu já venho dizendo isso academicamente há vários anos, nós precisamos ter um Conselho Nacional da Advocacia Pública, que auxilie os procuradores, assim como o Conselho Nacional de Justiça auxilia o Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça tem realizado um excelente trabalho, inclusive de apoio aos juízes, auxiliando, quer com estatísticas, quer na própria atuação do magistrado, indicando os caminhos que nós deveremos realmente transitar. E olha que curioso, o advogado público, ele está blindado de qualquer controle da sociedade. O único controle que há em cima da advocacia pública é ela mesma. Então, ela não tem um representante do Congresso Nacional num Conselho Nacional identificando para ver qual é a estatística desses procuradores, qual é a carga de trabalho desses procuradores. Por que será que, eventualmente, alguns procuradores conseguem grandes sucessos nos seus afazeres e alguns outros conseguem resultados pífios? Nós não sabemos. Como é que está o controle de legalidade da atuação de um advogado público no Brasil? Nós não temos controle. E é por isso que nós acabamos tendo uma série de descompassos. Vou apontar um para essa Câmara dos Deputados. Nós devemos ser o único país do mundo que precisa de um juiz federal para intermediar a conversa entre dois órgãos federais. Advogado e cliente, em matéria tributária, não conversam. A Receita Federal do Brasil não atende à Procuradoria da Fazenda Nacional. Por isso, deputado, nós temos inúmeras petições de procuradores da Fazenda Nacional que requerem ao juiz que oficie a Receita Federal para que a Receita Federal preste informações nos autos e o juiz depois manda o processo para o procurador conhecer o documento. Vejam, é um advogado, procurador, para um cliente, Receita Federal, só que eles não conversam entre si. E nós temos, então, que ter um juiz federal para intermediar conversa de advogado com cliente. E o ônus disso? Olha o custo da manutenção da Justiça Federal, que, por sinal, é superavitária. Mas é um absurdo nós termos que um juiz federal seja chamado para intermediar o diálogo entre o cliente e o advogado, a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E aí é claro que as ações de execução fiscal ficam se acumulando a centenas de milhares. Só no fórum que eu atuo já há 21 anos, né, e sou o coordenador desse fórum, com muita honra, eleito mais uma vez pela presidência do meu tribunal, a quem eu agradeço o apoio para estar aqui hoje, né. É um tribunal que tem 190 mil processos ativos e 680 mil processos sobrestados, que são processos ativos, em grande maioria, que deveriam ter sido extintos pela prescrição intercorrente, mas os procuradores não requerem. É por isso
que a arrecadação federal por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional, ela tem índices de sucesso tão baixos. Porque o procurador ele tem que carregar um fardo, deputado, que tem décadas. Tem processo de execução fiscal ativo na cidade de São Paulo, que foi criado antes de eu ter nascido. Sabe aquela história? Está para nascer o juiz que vai julgar essa causa? Isso existe. Eu já julguei embargos à execução, cujo fato imponível, cujo crédito tributário antecedeu em 1 ano ao meu nascimento. E eu, com 30 anos de idade, vou julgar aquilo que deveria ter sido recolhido, ou foi recolhido e não tem documento, há 30 anos. É por isso que a arrecadação é tão baixa, porque nós temos que carregar um fardo de um estoque da dívida pública pesadíssimo, inútil, e isso é o que dá margem a projetos como esse. Como foi muito bem exposto, não acredito que nenhuma entidade financeira vai se interessar para comprar crédito podre. Eles não vão comprar o crédito de uma execução fiscal que está parada há 30 anos. Eles não vão comprar um crédito que não tem o CNPJ e não tem o CPF da parte, porque o processo foi proposto antes de termos um CNPJ e de um CPF. Ou seja, um banco não vai querer cobrar uma dívida que nem o Estado consegue localizar. Agora, o discurso político, o ambiente político para uma proposta dessa é o maior índice de sucesso da PFN foi até hoje de 1,2%, sendo que o índice histórico é de 0,6%, 0,7%. Por quê? Porque nós estamos, a administração tributária, reiteradamente não cumprindo a legislação. Hoje em dia já estamos melhorando. Reconheço que de 2 anos para cá, a Fazenda Nacional tem um belíssimo projeto de cobrança, principalmente de processos superiores a R$ 1 milhão ajuizados. O restante, eles colocaram computadores para atualizar a localização desses bens. E pela primeira vez em 21 anos, eu estou vendo os procuradores da Fazenda Nacional pedirem a extinção de processos reconhecendo a prescrição intercorrente. Nós estamos melhorando. E talvez até seja um projeto como esse que está pressionando a Procuradoria a agir com maior efetividade, né? Em relação a esse projeto, há complicadores significativos, né? Quem vai cobrir esses riscos que estão apresentados no projeto? Parece que, lamentavelmente, vão ser os cofres públicos. E aí, as instituições financeiras, as securitárias ou as seguradoras, vão ficar no melhor dos 2 mundos, porque elas não vão correr risco nenhum. O que tiver de sucesso, eles vão se beneficiar, e o que não tiver de sucesso, o Estado vai arcar. Ou seja, eles não vão perder nunca, né? Achei muito complicado a ausência de uma caracterização no projeto dos efeitos tributários dessas operações de securitização. O que eu quero dizer com isso? O banco vai ter, ou a entidade financeira, ela vai fazer uma provisão para o que tem a receber. Se ela não receber, ela vai poder abater isso na sua tributação, por exemplo, no seu imposto de renda, e depois disso ela vai receber esses efeitos, o resultado dos cofres públicos, a compensação pelos cofres públicos. A ausência de uma definição clara de qual vai ser o tratamento do imposto de renda nesse projeto e demais tributos federais me preocupou, né? Achei uma temeridade esse afastamento da lei de responsabilidade fiscal, né? Acho isso uma grande fragilização, estou me referindo ao parágrafo 2º, esse artigo 39A, que retira essa sistemática da lei de responsabilidade fiscal. Ora, no meu modo de ver, nós precisamos ter mais responsabilidade fiscal. Então, um projeto de lei que vem contra a responsabilidade fiscal não me parece que está indo no melhor dos mundos. E, por último, a manutenção no texto, né, do artigo 39A, no seu inciso 3º, de que os órgãos da Fazenda Pública vão continuar realizando a cobrança da dívida, no meu modo de ver, esvazia completamente alguma vantagem do texto.
A vantagem que, no meu modo de ver, poderia existir é a transferência final dessas certidões de dívida ativa, que não mais poderiam ser cobradas diante, por exemplo, de um juiz federal, que vai ser cobrado como se fosse um crédito privado, porque esses bancos, muitas vezes, cobram com mais efetividade do que o Estado, infelizmente, sendo que o Estado tem uma legislação muito mais poderosa a seu favor para a cobrança do débito, do crédito público, né? Então, me parece que esse dispositivo esvazia o que teria de positivo no projeto, que seria a venda desses chamados créditos podres, ou aqueles que eu me referi, inferiores ao custo do Poder Judiciário Federal. E, segundo, afastar da lei de responsabilidade fiscal, eu acho uma grande temeridade. Deputado Félix Mendonça Júnior, senhores deputados, uma honra muito grande para mim estar aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado.